Um dos processos mais difíceis que todos nós passamos é o luto. Mas não somente o luto de se perder alguém querido, um amigo ou um familiar, mas o luto do autoconhecimento. O luto quando você descobre quem realmente você é. Quando você descobre em terapia ou conforme você vai fazendo as suas próprias análises e você descobre que você tem comportamentos, tem atitudes, tem personalidades que são coisas que você não gostaria de ter, que você gostaria de ser diferente. Até porque, conforme a gente vai crescendo, em todos os ambientes em que a gente frequenta, a gente acaba desenvolvendo um falso self, uma falsa personalidade para ser aceita ali naquele ambiente. E a gente cresce acreditando que as nossas características, o nosso verdadeiro eu, realmente quem nós somos de verdade, está errado. Porque a vida inteira a gente criou um falso self para ser aceito e amado pelas pessoas, que quando a gente se depara com quem realmente nós somos, nós não acreditamos que aquilo, que somos passíveis de serem amados, de sermos amados. Que as pessoas não vão gostar de nós por ser exatamente quem nós somos. Isso é muito compreensível, porque se a gente teve que usar uma máscara a vida inteira, parece que se agora eu mostrar quem realmente eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. E eu, por exemplo, para mim foi um luto muito grande quando eu descobri que eu era uma pessoa que eu não era fã de absolutamente nada, que eu não tinha nada preferido. E para mim era muito difícil, porque todos os ambientes em que eu frequentava, as pessoas eram fã de alguma coisa. Ou fã de cantor, fã de banda, ou fã de novela, ou fã de qualquer outra coisa. Ou a pessoa tinha uma coisa que ela gostava muito, assim, de saber sobre tudo. E eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui a pessoa que tinha uma cor preferida, que tinha uma comida preferida. Eu nunca fui fã de nada. Assim, eu gostava muito de algumas coisas, mas não ao ponto de saber tudo sobre aquilo, de colecionar figurinha, de colecionar fotos, de ir em shows. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. E o ser humano, é natural que a gente tenha a necessidade de ser pertencente, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma comunidade. Então, se todo mundo faz algo, a gente quer fazer também. E aí a gente tem a sensação de que se eu mostrar realmente quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim porque eu sou diferente delas. Então eu sou um luto, porque a gente passa pela negação de assim, como assim eu sou dessa forma? Como assim eu não sou igual a essas outras pessoas? Aí vem a parte da negação, vem da raiva. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito expressiva, né? Eu não conseguia falar como eu me sentia, mas no meu rosto mostra muito isso, né? E muitas vezes eu me condenei por eu ser extremamente expressiva. Eu nem percebo quando eu estou sendo expressiva, quando alguém fala alguma coisa que eu não gostei e eu fecho a cara, eu não percebo que eu fechei a cara. E eu me condenava por ser exatamente assim. E eu, como mulher preta, eu também sempre me condenei por não ter características suficientes para um grupo de mulheres pretas. Então, por exemplo, eu não troco de cabelo sempre. Eu não sei fazer baby hair. Eu não sei sambar. Então, eu me sentia muito inadequada por ser totalmente diferente de um grupo. E muitas vezes a gente se sente assim, a gente se sente inadequado por não se encaixar em nada. Porque talvez aquilo que a gente goste é tão único e singular que não vai ter uma galera específica, uma multidão de pessoas que vão ser assim também. Não tem um grupo, uma comunidade de pessoas que não são fãs de nada. Não existe isso. Existe fã do Belo, existe fã de não sei das quantas, quem gosta da série tal. Não tem uma comunidade de pessoas que se juntam, que se encontram, que não tem uma comida preferida. Não existe isso. Então, assim, a gente se sente muito mal por ser quem nós somos. A gente passa por esse luto.
Muitas vezes a gente vai passar pela raiva, pela negação, aí depois a gente vai pela barganha, quando a gente tenta ser aquilo que todo mundo é, mas a gente não consegue sustentar. Quantas vezes eu já tentei, falei, agora eu vou trocar de cabelo, agora eu vou fazer baby hair, agora eu vou tentar gostar, ser fã de alguma coisa. Eu não consigo sustentar. Por exemplo, eu gosto muito do Belo. O que eu sei do Belo? Que o nome dele é Marcelo, que ele é caloteiro e que ele traiu a Viviane com a Graciane. É a única coisa que eu sei. Que é público. Eu não sei mais nada sobre o Belo. Entende? Todas as vezes que eu tento ser algo que realmente eu não sou, isso me consome uma energia muito grande. Eu fico extremamente mal. Eu sou uma pessoa extremamente prática, sabe? Eu gosto de lavar meu cabelo, passar um creme, pronto. Não tenho uma fila de cremes, com um monte de creme de cabelo no meu banheiro. Eu não gosto, eu gosto de ter um e quando acabar eu vou lá e troco, sabe? Então, a gente chega até a ter momentos depressivos quando a gente descobre quem a gente é, que a gente muitas vezes não se encaixa em nenhum grupo. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, e aí a gente começa a se relacionar e ver que a grande parte das pessoas que gostam muito postam só sobre o jiu-jitsu nos seus feeds, tem aquele BJJ no arroba e tal. Por quê? Porque essas pessoas, elas gostam. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu quase não posto nada sobre jiu-jitsu. E muitas vezes eu já me senti inadequada por conta disso. E a gente precisa passar por todas essas fases do luto no nosso processo de autoconhecimento. É algo normal. A gente vai negar, a gente vai barganhar, a gente vai ter momentos depressivos, a gente vai ficar com raiva, até chegar à aceitação. A gente se aceitar por ser quem é. Hoje eu me aceito por não ser fã de nada e agradeço porque eu não gasto meu dinheiro com nada. Não gasto com show, não gasto com camiseta, não gasto com essas coisas. Então, para mim, isso é importante. Para mim é muito bom ser uma mulher que é prática, porque eu não gosto de passar meu tempo, passar 1, 2 horas me maquiando ou arrumando o cabelo. Então, assim, a praticidade para mim é fundamental. E isso faz muita diferença no meu emocional, porque eu sei quem eu sou, eu aceitar quem eu sou, eu consigo me relacionar melhor com todo mundo. E o processo de aceitação é tão bacana que eu só consigo mudar aquilo que eu aceito, aquilo que eu conheço. Então, se tem algo em quem eu sou que eu não gostei, mas eu quero mudar, eu aceito que eu sou assim e aí eu posso ir melhorando. No meu caso, por exemplo, eu aceitei que eu sou uma pessoa que sou passiva-agressiva. Foi um mecanismo de defesa que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Então, aceitando que eu sou uma pessoa passiva-agressiva, eu consigo melhorar. Então, como que eu melhoro? Ao invés de eu fazer uma piada quando alguém faz algo que eu não gosto, fazer uma piada para deixar a pessoa mal, eu aprendo a me comunicar melhor com a pessoa. De simplesmente falar para ela, olha, eu não gostei disso que você fez. Eu aprendo a lidar melhor com o medo do abandono, com o medo da rejeição. E aí a gente começa a ter uma facilidade maior para aceitar as outras pessoas exatamente como elas são. Porque um dos maiores desafios que a gente tem, principalmente na vida adulta, é aceitar como as pessoas realmente são. Porque muitas pessoas nos irritam. Eu tô gravando esse vídeo e tem um motoqueiro que fica para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tá na cara que ele gosta muito de andar de moto. E eu gosto de andar de moto? Não, mas eu tenho que aceitar que essa pessoa gosta de andar de moto para cima e para baixo. E isso faz com que a gente aceitando o outro, a gente possa concentrar mais a atenção nas nossas próprias coisas. Aí ele aí de novo. Porra, é um desafio, cara. Mas aí já deu pra perceber que eu não reagi com raiva. E eu reagi com humor, eu dei risada por conta do motoqueiro. Então olha como a nossa vida fica mais leve, fica mais tranquila quando a gente se aceita o outro, né? Porque a gente não precisa ser igual às outras pessoas. Não tem nada de errado em ser nós mesmos. Pelo contrário, é muito bom, né? É muito bom você ter as suas próprias características. Ah, mas alguém não vai gostar de mim por eu ser exatamente quem eu sou. Pode ser.
Mas e quantas pessoas vão gostar de você exatamente como você é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de fazer muitas piadas sarcásticas, irônicas. Tem pessoas que podem não gostar, sim, mas eu conheço várias pessoas que adoram quando eu começo a fazer piada. Quando eu mamo. Quando eu mamo. Mas então, voltando. Tem várias pessoas que gostam do meu humor. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em ficar séria em certas situações. Por exemplo, eu dou risada em enterro, eu dou risada em instituições religiosas, sempre naquele momento que não se pode rir. É uma coisa que eu não consigo mudar e eu também não quero mudar. Eu lembro a primeira vez que eu fui no enterro, eu estava indo para a escola, ia para a escola de manhã, e eu recebi um telefonema avisando que um amigo do meu pai tinha falecido. Aí eu fui até a metade da escola, não tinha avisado para ninguém, falei, não, vou voltar para avisar sobre o enterro do moço. E aí eu fui toda de preto, né, porque eu falei, morreu alguém, eu preciso estar de luto. Fui toda de preto. Só que aí chegou no local, tava todo mundo de roupa colorida. Eu já achei um absurdo isso. Só que, o que aconteceu? Esse amigo do meu pai, ele foi assassinado numa sexta-feira e o corpo só foi encontrado 7 dias depois. Então imagina o estado que estava o corpo. Já estava se decompondo, né? Então o cheiro não era agradável. Minha mãe não deixou eu ir pro enterro, ela só deixou eu participar do velório. E no velório eu arrumei uma outra sobrinha lá do cara e eu comecei a fazer piada do cheiro que estava no ambiente. E eu ria de chorar. Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Você vai me convidar para uma instituição religiosa, se alguém falar alguma coisa que é engraçado lá, eu vou dar risada. E eu vou dar risada de chorar, de não conseguir parar. Essa sou eu. E não tem nada de errado. Não existe nada de errado em ser exatamente quem você é. Com as suas características, com o seu físico, com a forma que você lida com a vida, com a sua personalidade, com a sua autenticidade. Não existe nada de errado em ser como você é, ser você. Você não precisa ser uma outra pessoa, se fantasiar para ser aceito. Pode ser que você realmente não seja aceito por algumas pessoas? Sim, mas pode ter milhares de pessoas que vão gostar de você exatamente como você é. E principalmente, você pode passar por um momento de solitude nesse processo de autoconhecimento em que você vai se afastar de algumas pessoas e tá tudo bem. Só que as pessoas não vão gostar de você se nem você gosta de você. Se você não gosta de quem você é, não tem como cobrar que os outros gostem também.